Pegue a sua Bíblia, se coloque de pé uma vez mais. Abra em Lucas capítulo 3, versículo 16. Eu quero ganhar tempo. Lucas 3, capítulo 3, versículo de número 16. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, ao qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Espírito Santo, aqui está a sua igreja. Ela é a tua noiva, Pai. E eu acredito que nós estamos num tempo de um grande avivamento. Purifica os nossos corações. Enche o nosso coração com essa chama purificadora. E leva-nos, ó Senhor, a nos tornar a tua imagem e a tua semelhança, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, aplaudindo a Jesus. Há algum tempo o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração acerca do fogo do Espírito Santo. E o tema que Deus colocou no meu coração é fogo purificador. E quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu fui estudar, pesquisar já há um bom tempo. E eu entendi algumas coisas, que tem uma classe de pessoas chamada sensacionistas, ao qual eles não acreditam nos dons ao qual no nosso meio acontece de uma forma sobrenatural e está se tornando natural, porque é onde Jesus está, os milagres acontecem, amém? Mas esse grupo de teólogos, esse grupo de estudantes da palavra de Deus, eles não acreditam que os dons continuaram, eles se cessaram aonde? Nos apóstolos. E a partir daquele tempo não veio mais os dons de línguas, não veio mais os dons de cura, não veio mais o ministério apostólico, profético, se cessaram naquele tempo. Então a igreja se tornou de certa forma muito ortodoxa, sem relevância no agir e no mover do Espírito Santo. E eu questionando Deus, dizendo: Deus, por que existe essa prática ainda hoje, sabendo que a Bíblia nos mostra e nós temos provado desse amor tão grande, desse fogo que tem aquecido nosso coração, que tem ressuscitado pessoas, que tem tirado pessoas de UTI, surdos têm voltado a ouvir, cegos têm voltado a ver, paralíticos têm andado. Senhor, como não acreditar no mover e na ação do Teu Espírito para esses dias? E o Espírito Santo falou ao meu coração da seguinte maneira, falou: filho, há uma classe de pessoas, como as 10 virgens de Mateus capítulo 25, 5 são prudentes e 5 não são prudentes, mas as 5 prudentes estão com as suas lamparinas acesas, estão com o seu fogo queimando, esperando o noivo. Há uma igreja queimando, sedenta, apaixonada pelo noivo, enquanto muitos estão morrendo nas suas ortodoxias. Mas há uma chama do avivamento para os últimos dias, porque Joel declarou em capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. E esse dia se cumpriu em Pentecostes, e os últimos dias desde Pentecostes vêm se findando pelos séculos e séculos, até chegado na igreja chamada a igreja de hoje. E nós estamos aqui crendo que daqui a pouco, a qualquer momento, haverá um Pentecostes, um derramar da línguas de fogo sobre as nossas cabeças, porque nós somos uma igreja viva. Nós somos a igreja que crê que os dons ainda acontecem. Nós somos uma igreja que crê que a palavra é viva e eficaz. Nós somos a igreja que crê que vai na frente dos hospitais, estende as mãos e determina, declara em nome de Jesus, e aquele que está quase morto volta a renascer novamente. Nós somos essa igreja que está com a palavra viva no coração e nos lábios. Preste atenção. Jonathan Edwards
costumava ficar 13 horas por dia orando e estudando. Era comum entrar na floresta para orar e ali ficar durante 2 a 3 horas, com o seu rosto em terra, clamando a Deus. Seu referido sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, que teve tanto impacto sobre o primeiro e grande avivamento americano no século 20, foi precedido por 3 dias de oração e jejum, e eu comecei a entender o porquê que as pessoas não acreditam mais no fogo. Eu sou de um tempo, querido, que nós entrávamos numa mata 11 horas, 10 e meia da noite e saía 6 horas da manhã. E quando era lá para umas 3 e meia da manhã, a oração era tão fervorosa, que quando você abria os olhos, em sua volta estava tudo aceso. Tudo brilhava, você pegava assim numa mão, você passava a mão no chão, jogava e aquilo brilhava, fogo por todos os lados. A gente levava graveto embora, e o graveto apagava, a gente colocava na gaveta, a gente pegava aquele graveto novamente no outro dia, e nós íamos para o nosso secreto, começávamos a orar novamente, e de repente, o graveto acendia novamente, a graça, o poder e a unção do Senhor voltava a queimar em nossos corações. Aonde está esse povo sedento pelo fogo do Espírito Santo? Aonde estão esses crentes cheios da presença, que não vão ter medo mais do fogo, que vão gastar dias e horas na presença do Senhor, em oração, em busca, em súplica? A questão é, amada igreja, é que o crente moderno, ele não tem tempo de oração. A igreja contemporânea, ela se perdeu na sua ortodoxia, nas suas práticas religiosas, e não gasta mais tempo de vida, de devoção ao Senhor, em buscá-lo com tudo que tem. Olha só, John Wesley, ao decepcionar-se com o seu trabalho missionário nas 13 colônias americanas, Wesley encontrou os irmãos moravianos na viagem de volta, que tiveram uma grande influência na sua vida, transformando o seu relacionamento com Deus. A partir de então, a partir do relacionamento com os moravianos, John Wesley entendeu que havia muito mais do que apenas funcionar na presença de Deus. Existe um Espírito que queima e acende os nossos corações, e o Wesley, por mais condição que ele tinha, intelecto que ele tinha, ele não tinha algo mais importante na sua vida, que era o fogo do Espírito Santo. Mas quando ele encontrou os moravianos estavam em oração, ininterruptamente orando, clamando. O fogo queimava em seus corações, e quando os moravianos liberou a palavra para Wesley, um fogo queimou em seus ossos, e ele nunca mais foi o mesmo. Essa é a questão, querido. Muitas pessoas falam muitas coisas, mas não tem fogo naquilo que fala. Não queima, não incendeia, não traz brasas vivas. Preste atenção. A partir de então, multidões de cerca de 5 a 10 mil pessoas afluíam para ouvir seus sermões. Era comum nesses cultos os pecadores achar-se angustiados e começarem a gritar e gemer. Por quê? Porque o fogo de Deus estava caindo aonde ele ministrava. O fogo de Deus, querido, vem para purificar o pecador. Com 70 anos, John Wesley pregou em um auditório de 30 mil pessoas. Aos 86 anos fez uma viagem à Irlanda, onde ele pregou 6 vezes ao ar livre e anunciou o evangelho cerca de 100 vezes em 60 cidades. Com 86 anos de idade, querido, às vezes a gente vai conversar com alguns líderes, com alguns membros, eles estão cansados porque tem que cumprir uma escala de 2 cultos. Como viveremos um avivamento? Você está aqui, querido? É agora que você dá glória a Deus. Deus não nos chamou para cumprir uma escala, Deus nos chamou para queimar por Ele. E será prazeroso estar na sua presença, seja cultuando, seja servindo, seja pregando, seja indo fazendo alguma coisa.
Quem nós somos diante da presença de Deus? Jesus virá buscar uma noiva madura, não uma menina. Vou repetir. Jesus virá buscar uma noiva madura e não uma menina. George Whitefield, companheiro de Wesley, perguntou para Wesley em certa ocasião: Wesley, como você esvaziou os templos? Os templos estão vazios e as pessoas estão indo ao ar livre para te ver pregar. Ele respondeu para George Whitefield dizendo: George Whitefield, eu apenas me coloco em chamas e as multidões me vêm para me ver queimar. E ele não se contentou e perguntou: e como que eu faço para chegar nesse nível? Ele disse: Whitefield, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Homens que revolucionaram a sua história e o seu século. Ei, querido, o avivamento que nós estamos prestes a viver, preste atenção, Igreja Cia, não vai ser um culto de 3 dias, será a semana inteira cultuando a Deus, salvação, milagres, e essa cidade vai ser revolucionada pelo fogo do Espírito Santo. Você está preparado para esse avivamento? Certa ocasião, uma pessoa me perguntou, falou: pastor Sandro, por que você grita muito? Eu falei: filho, tem o João, o apóstolo do amor, que fala filhinhos, mas tem o João Batista que diz raça de víboras. Você já sabe quem eu pareço. Nós precisamos entender e amadurecer na fé, querido, e saber que o avivamento que está por vir não é um avivamento de escala, não é um avivamento de culto todos os domingos, não é um avivamento de cumprir, de ir no GC toda semana, mas é um avivamento onde essa cidade receberá a glória de Deus através da sua vida, através da igreja do Senhor. Mas o jovem de hoje está cansado. As pessoas hoje trabalham demais. Em Bogotá, na Colômbia, há uma igreja de César Castelhano, onde todo sábado acontece 7 cultos, com 25 mil pessoas. Uau! Eu não sei o seu coração se está em chamas, querido, mas o meu coração está em chamas para ver isso acontecer nos nossos dias. Nós não morreremos enquanto os nossos olhos não contemplar o avivamento que está para descer em toda a terra. William Seymour, antes do avivamento da Rua Azusa, ele pregava e anunciava sobre o fogo. E a sua igreja começou a esvaziar, porque naquele tempo as pessoas não acreditavam muito nesse negócio. Esse negócio de cai-cai, esse negócio de cura, falar em línguas, profetizar. E o William Seymour ficou ali meio desanimado, pensando: Deus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo veio sobre a vida dele, e ele passou a orar 5 horas por dia, mesmo que a sua igreja tivesse se esvaziado. E de repente veio um barulho veemente sobre a Rua Azusa. E o fogo tomou conta daquele lugar, por causa de homens que gastam a sua vida em oração. Aquilo que nós não vencermos na oração, nós não vamos vencer em lugar nenhum. Querido, a média da oração do cristão brasileiro é de 5 minutos por semana. O crente não tem prazer, não tem alegria de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não está plantado à beira do ribeiro. Essa noite eu venho aqui como uma voz para clamar, para dizer para a sua vida: é tempo de fechar o seu quarto, ficar em secreto, até que o fogo do Espírito Santo incendeie o seu coração novamente. Querido, chega de blá blá blá.
Entre na presença do Senhor. Quando você vir cultuar, você vai ser um sacrifício vivo diante do altar dele. Aí nós experimentaremos qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Sem sacrifício não tem culto. Deus sempre se revelou através do fogo. Ele selou sua aliança com Abraão em meio ao fogo. Ele revelou-se a Moisés através do fogo. Ele conduziu o povo pelo deserto por uma coluna de fogo. O fogo do altar não podia apagar-se. Quando Moisés consagrou o templo, o Senhor respondeu com fogo. Elias foi levado para o céu numa carruagem ou num redemoinho de fogo. Deus é como uma coluna de fogo ao redor do seu povo. Deus é fogo, o trono é fogo, a sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batizava com fogo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja como labaredas de fogo. Nós precisamos desse batismo de fogo, porque Ele é fogo. Aleluia! Ele é o fogo, querido. Spurgeon disse: o fogo do inferno é o mesmo fogo do céu. Porque nas escrituras não existe dois fogos, é apenas um fogo. Só que ele fala, vai depender do lado que você está. Na igreja tem o joio e tem o... De que lado você está do fogo, querido? É agora que você fala, é do trigo. Jesus falou-nos de uma vida abundante. Deus promete-nos a suprema grandeza do seu poder. A Bíblia fala de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Não basta apenas falar do seu poder, precisamos ser possuídos por esse poder. O reino de Deus consiste não em palavras, mas de poder. O Espírito que recebemos é Espírito de poder. O avivamento para esses últimos dias será um avivamento de curas, milagres, sinais e maravilhas. E nós viveremos cada porção que o Senhor tem para nossa casa, para esses dias, em nome de Jesus. Mas para isso o fogo está caindo. E o fogo vai começar a purificar-nos. Porque quando esse avivamento acontecer, querido, a glória não vai ser para o homem e nem para uma localidade, mas toda a glória será para Ele. Aleluia. O fogo que traz luz ao pecador, aquele que é batizado com fogo anda na luz. João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Viver em trevas é viver longe de Jesus. Aquele que vive longe de Jesus é como Pedro na noite da traição. Envolve-se nas trevas, caminha nas trevas, segue a Jesus de longe e nega a Jesus quando Ele está perto. Quem é batizado com fogo não vive se escondendo atrás de máscaras. Ao contrário, vive uma vida limpa, pura e santa. Aleluia! É isso que o fogo vai fazer, querido. Não vai ter mais lugar para as máscaras. Não vai ter lugar mais para mentira. Não vai ter lugar mais para manipulação. Porque o fogo do Espírito Santo virá sobre cada um de nós. E é de repente. Lá em Atos 2 estavam reunidos cerca de 120 pessoas. Quando de repente, línguas como de fogo caíram sobre todos aqueles que estavam ali. E eles começaram a falar em outras línguas. E houve um grande avivamento. Pedro, no poder do Espírito Santo, se levantou, anunciou a palavra e 3.000 almas se converteu. Depois mais 5.000 almas se converteu. Por que isso não acontece nos dias de hoje? Porque quando pregamos, multidões não correm para dentro da igreja. Porque multidões não vão para as praças. Por quê? Falta o fogo.
E é este fogo que Ele está prometendo para esses dias. A igreja do Senhor voltará a ser uma labareda de fogo novamente. Homens e mulheres voltarão a acordar nas madrugadas desesperados, clamando ao Deus eterno. Unidade, querido. Unidade não é estar todo mundo no mesmo lugar, mas é estar todo mundo no mesmo propósito. Vou repetir. Unidade não é estar no mesmo lugar, mas é estar no mesmo propósito, orando pela mesma causa. Se queremos um avivamento, se queremos chegar a 50 mil pessoas, como o nosso pastor tem liberado as nossas vidas, nós precisamos orar, clamar, pedir, bater, até que os céus ouçam e derrama sobre nós essa bênção. Viva na luz, querido. E somente o fogo do Espírito Santo pode trazer essa luz e essa verdade para a sua vida, para a minha vida. É o fogo que aquece. É o fogo que inspira. Jeremias, certa vez, disse: Senhor, iludiste-me, me fizeste iludido. Eu prego, anuncio, mas na boca do povo eu tenho sido como opróbrio. E estou à beira de desistir, Senhor. Mas ele continua o texto dizendo: mas toda vez que penso em desistir, é como um fogo cerrado em meus ossos. E quando eu vejo, estou a profetizar novamente. Aleluia! Erga suas mãos aos céus, querido. Espírito Santo, onde tiver um coração disposto a receber deste fogo essa noite, eu rogo a Ti, peço a Ti, clamo a Ti, caia brasas vivas agora, sobre cada coração, sedento, apaixonado por Ti, que deseja receber esse batismo, para nunca mais ser o mesmo, em nome de Jesus. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com Deus, 1 João 1,6. Aquele que é batizado com fogo tem prazer em Deus, deleita-se em Deus e anda face a face com Deus. Não tem mais prazer no pecado, abomina o pecado e não apenas suas consequências. Quem é batizado com fogo tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem saudade de Deus, tem pressa para estar a sós com Deus. Esses são aqueles que são selados com fogo, Fernando. Esses são aqueles que têm sede, paixão, que derramam lágrimas em solo fértil, dizendo: essa terra é terra de avivamento. Chegará um tempo que nós não contaremos mais as histórias do avivamento, mas nós seremos o avivamento. E a próxima geração contará e anunciará os feitos ao qual o Senhor fará nos nossos dias. Aleluias! É impossível ter comunhão com Deus e andar nas trevas. É impossível andar com Deus e andar em pecado ao mesmo tempo. Quem acaricia o pecado não tem intimidade com Deus. Às vezes, querido, o cristão que já provou do Senhor, bebeu dessa água fresca, água purificadora, ele pega e volta à prática do pecado. Esse de fato não teve um encontro genuíno com o Senhor, porque lá no poço de Jacó, onde a mulher samaritana estava buscando água, Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, me dá um pouco de água. Aquela água que aquela mulher ia buscar todos os dias era uma água ao qual tornaria a ter sede novamente, mas Jesus ali oferece uma água ao qual ela nunca mais tornaria a ter sede novamente. Agora, querido, vou fazer uma pergunta às nossas vidas: qual é a fonte que você tem bebido? Porque às vezes as pessoas voltam à prática do pecado.
É impossível aquele que já experimentou do Espírito Santo voltar ao pecado novamente. É impossível, querido. Você pode dizer que é possível, mas é impossível. Eu me converti com 15 anos de idade. Hoje eu estou com 38 anos. Lutas, a gente passa, dificuldades, claro que passa aflições, mas eu nunca retrocedi. Nunca, porque, sabe por quê? Porque com 15, 16 anos, eu bebi desse fogo. Eu bebi desse fogo, querido, eu experimentei, eu provei, eu vi que é bom. E nada nesse mundo pode me saciar. Nada e ninguém. Por isso que eu estou desafiando você hoje, como um irmão em Cristo, a provar deste fogo verdadeiramente, e sua vida nunca mais será a mesma. A igreja precisa deste fogo. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com seus irmãos. 1 João 1,7. Preste atenção. Onde há relacionamentos quebrados, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não pode haver avivamento. Onde há divisões, brigas, contendas, ciúmes, discórdias, não há revestimento de poder. Onde há ressentimento, onde o ressentimento queima, as chamas do Espírito Santo são apagadas. Por isso que nós precisamos estar na mesma causa e pela mesma causa, caminhando junto no mesmo propósito, orando, chorando, clamando pelo mesmo objetivo. Aonde o diabo não entra, aonde o diabo não ciranda, aonde o diabo não tem vez. Ei, querida, nossa igreja é uma igreja onde Jesus habita, sim ou não? Sim ou não? O diabo não tem vez contra essa casa aqui, querido. Porque desde quando eu cheguei nessa igreja eu vejo a seguinte frase: famílias estão sendo restauradas, os enfermos estão sendo curados, homens estão sendo erguidos, mulheres estão sendo levantadas, jovens estão tendo visões, as crianças estão sendo batizadas no Espírito Santo. Ei, querido, é impossível nós não vivermos o avivamento. Nós estamos dentro deste avivamento. Deus chamou essa casa para ser uma referência, não somente nessa cidade, mas nas nações. Aleluia! Aleluia! Toda semana, querido, nós fazemos casamentos. Pastor Éder está aqui, Pastor Hélio. Toda vez, Pastor Santo pode fazer um casamento, toda semana. Está sendo casamentos sendo restaurados. Famílias estão sendo unidas. E um avivamento está acontecendo. Homens estão sendo curados. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não critique alguém que está fazendo algo, sendo que você não está fazendo nada. Deixa o fogo do Espírito Santo pegar você. Daí você vai entrar para o meio e saber como que é divertido a obra do nosso Deus. Aleluia. Mas aonde há essas divisões, querido, o avivamento não acontece. Nós temos que orar para que todos esses espíritos saiam do nosso meio. E o único valente que vai reinar aqui é Jesus Cristo, Senhor. Preste atenção. O fogo traz purificação. Muitas vezes choramos e gememos em oração pedindo: Senhor, batiza-nos com fogo, encha-nos do teu Espírito, mas nada acontece. Os céus continuam fechados e que a nossa vida ainda está entupida de pecado. Não podemos ser cheios do Espírito Santo se já estamos cheios de pecado. Exemplo, somos como os poços de Isaac. Tem água, a água é boa, mas ele não jorra por causa do entulho que os filisteus colocaram ali dentro. Vou traduzir na minha linguagem aqui. Tem pessoas, querido, que começam a cavar um poço. Começa a cavar o seu pocinho ali.
Ele sabe que a água é boa, ele começa a cavar, mas em determinado momento da sua vida, as frustrações, as decepções, as angústias, as aflições, e aí vão começar a entulhar aquele poço. Daí, em vez de ele tirar aqueles entulhos, ele vai para outro buraco, fazer outro buraco, e ele começa outro poço, e começa a cavar novamente, e aí vem depressão, ansiedade, estresse, divórcio, e mais entulho. Aí ele não aguenta mais, ele vai para outro poço, e começa a cavar e não consegue encontrar o quê? Água fresca. E aí ele vive sempre com a sua alma doente e acorrentada por Satanás. Então qual é o segredo? Cave o seu poço, querido, até encontrar água. Mas está difícil, pastor. Continue cavando. Mas só tem rocha. Continue cavando, sem cessar, sem desanimar, sem esmorecer. Continue cavando o seu poço, porque quando você encontrar a água fresca, toda a carga que você carregava não existirá mais. Eu quero orar, estende as suas mãos para os céus agora. Espírito Santo, os seus filhos estão aqui, todos aqueles que entulharam poços, aqueles que estão sofrendo de depressão, seja patológica ou espiritual, todas as correntes, sofismas que acorrentavam a vida dos seus filhos, agora, Pai, em nome de Jesus, venha com o teu fogo, começa a derramar o teu fogo agora, Espírito Santo, começa a purificar, meu Pai, a alma, o corpo, o espírito dos seus filhos, meu Pai, até ele não se aguentar mais, e ele vai entender que ele precisa cavar esse poço até ele encontrar água. Senhor, traga renovo espiritual para a vida dos seus filhos, em o nome de Jesus. O fogo que purifica. A igreja precisa da purificação. Jesus disse que quem nele crer não vai ter mais sede, mas há muitos crentes com sede de pecar. Jesus disse que quem nele cresce, rios de águas vivas iam fluir do seu interior, mas esses rios estão sendo estancados pelo entulho do pecado. O que vai impedir o cristão de viver um grande avivamento é uma palavra chamada pecado. O pecado vai impedir de cada um de nós de vivermos o avivamento ao qual ele tem para a nossa história e para a nossa cidade. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Chegará um tempo que a glória de Deus será tão grande neste lugar que não vai precisar mais fazer apelo. As pessoas correrão para o altar porque o altar estará incendiado. Nós temos orado por isso, querido. Quem surgiu com a ideia do apelo foi Charles Finney, no século XIX, porque tinha sido abolido essa ideia de fazer o apelo. Através de Charles Finney, um grande avivalista do século XIX, voltou-se a ideia de alguém que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele se colocava em chamas, querido. E quando você começa a ler a biografia desses avivalistas, eles não precisavam fazer apelo. O fogo atraía as pessoas. Há um fogo nesse altar. E ele não vai se apagar. Precisamos de um batismo de fogo para purificar nossa língua, nossa mente, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos. Precisamos, como os filhos de Jacó, limpar nossas mãos e tirar de nós as vestes sujas. Aonde estão os sedentos por Jesus, querido? Nós estamos fluindo na unção de Elias para esses dias. Há um caminho sendo preparado, aonde os corações dos pais se voltariam para os filhos e dos filhos aos pais. Uma geração tocaria em outra geração com a glória de Deus. Eu quero que a minha geração conte as maravilhas para a próxima geração. Deus não é Deus de outra geração, Deus é Deus de próxima geração. E eu vou contar as maravilhas para minha filha.
e ela saberá que o pai dela viveu um grande avivamento. E esse avivamento se estenderá pela descendência. Você crê nisso, querido? Profetiza sobre a sua vida então essa verdade. Diga assim: a minha casa viverá um avivamento, e toda a minha descendência vai frutificar dentro disso. Vai contar acerca desse avivamento. Há uma graça de Jesus aqui, querido. Às vezes as palavras se embaralham, porque é um fogo no nosso coração. E eu não quero somente passar informação para você. Às vezes, estamos como Naamã. Somos heróis lá fora, mas na intimidade somos cheios de lepra. Ou seja, não tem intimidade, é só serviço. O serviço sem intimidade é só trabalho. E aí essa palavra trabalho vem de tripalos. Essa palavra tripalos é o mesmo para tortura. Ou seja, você está fazendo um serviço escravo. Não tem alegria, não tem fruto. Sem intimidade, querido. Por isso que eu não acredito em homens que não têm lágrimas nos olhos. Toda vez que eu vejo o nosso pastor aqui pregando e anunciando o evangelho, e de repente ele para e dos seus olhos começa a jorrar lágrimas, eu sempre digo: Senhor, eu estou no lugar certo. Porque um coração quebrantado e um espírito contrito, esses o Senhor não rejeitará. E tudo quanto pedirdes, o céu aprovará. Uau! Perdemos a batalha da nossa vida íntima, agasalhamos os pecados da privacidade. É preciso tirar as máscaras, a armadura, é preciso buscar uma vida limpa, chorar pelo pecado, clamar como Davi: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Precisamos clamar como Josué: santifica-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É assim que devemos viver, querido, mergulhado nesse fogo ardente. É interessante, querido, que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados ali naquela fornalha ardente, era para eles terem sido consumidos, era para eles terem sido destruídos, queimados, dissipados pelo fogo da fornalha. Porém, havia um fogo ainda maior do que aquele fogo da fornalha, que foi aumentado 7 vezes mais. Quem estava lá dentro? O quarto homem, semelhantes a um Deus. Jesus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego dançando em meio ao fogo. Os sacerdotes, quando entravam no tabernáculo, amarravam uma cordinha ali, porque se ele fosse consumido por aquele fogo, iam puxar o corpo dele. Mas em toda a história da Bíblia, nunca se ouviu falar que um sacerdote foi torrado pelo fogo. Dizer que o fogo, querido, é para condenação. É para condenação. Mas daqueles que são os filhos da desobediência. Mas para nós que somos os filhos de Deus, é para a gente dançar com Ele. Nós vamos dançar em meio ao fogo. O fogo que purifica. O fogo que restaura. O fogo que limpa. Aleluias. O fogo que continua aquecendo. Hoje, nos nossos dias, há um exército de crentes frios, apáticos, sem entusiasmo, sem calor, empolgam-se com futebol, com política, com cinema, com negócios, com dinheiro, mas não com Jesus. São crentes, mas mentem. São crentes, mas são impuros. São crentes, mas são desonestos. São crentes, mas são amigos do mundo. São crentes, mas não são batizados com o fogo. Que tipo de crente é esse, querido?
crente que mente, crente que negocia a verdade, crente que manipula, crente que tenta enganar, crente que quer viver uma experiência ao qual não viveu. Nós somos a igreja de Jesus, querido. Nós não precisamos enganar, manipular ninguém. Nós não somos competidores, nós somos companheiros e mordomos de um bom reino. Servimos uns aos outros em amor. Eu não faço nada para mim. Nós não fazemos nada para nós. Tudo é dele, é para ele. E um dia nós estaremos todos juntos no céu, reunidos diante do Cordeiro, dizendo: hosana nas alturas. Santo, santo, santo é aquele que vive e reina para todo sempre. E nós veremos aquele que tem os olhos de chama de fogo. Muito em breve nós veremos aquele que tem os olhos como chama de fogo. Em volta do seu trono existe serafins, aqueles que ardem em fogo. Nesse momento há anjos ministradores no nosso meio, que estão trazendo brasas vivas do altar do Senhor e espalhando por toda a igreja. A igreja perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Entrou muito na razão. Algumas pessoas já estão olhando no relógio, porque tem que sair. Entenda uma coisa, todos os avivalistas que entraram na presença do Senhor, eles nunca se preocuparam em sair. Porque ali é o melhor lugar. E eles só saíam quando o fogo tomava conta do seu coração. Uau! Espírito Santo, faz outra vez nos nossos dias. Faz outra vez nos nossos dias, Pai. Assim como o Senhor fez em Atos dos Apóstolos, faz outra vez. Faz outra vez, ó Senhor, nós ansiamos e desejamos por esse avivamento. Batiza-nos, ó Senhor, com este fogo que purifica e que limpa e que restaura. Aqueça o nosso coração, Pai. O tema desse ano para a nossa igreja é uma igreja em chamas. Espírito Santo, onde tem um coração afastado, esfriado, aqueça uma vez mais, ó Senhor, esse coração. Aleluia. Falta fervor. Fervor na oração, fervor na adoração, fervor de evangelização. Os crentes como Geazi, que carregam o bordão profético, mas estão frios, sem calor. Os mortos não ressuscitam por meio deles. Eliseu não apenas carregava o bordão, ele tinha o poder. Ele levou o menino para o seu quarto, ele se envolveu, ele se identificou, ele agonizou, até que o menino ressuscitou. O apóstolo Paulo exorta a Timóteo dizendo que nos últimos dias a apostasia tomaria conta da igreja, não é dos ímpios lá fora não, é da igreja, trazendo um esfriamento espiritual aonde? Os crentes iam deixar de orar, os crentes iam deixar de meditar na lei do Senhor, os crentes iam deixar de ter comunhão com o Espírito Santo, e isso ia trazendo o que? Um esfriamento. Daí ia perdendo a sensibilidade dos dons, dos milagres, da salvação, ia entrando num comodismo espiritual. Do jeito que tá bom, eu vou levando até Jesus voltar. Não, querido, o reino é conquistado à força, é por insistência, é por busca, é por perseverança. O reino de Deus não é para covardes. E somente aqueles que estão com o coração em chamas entenderão esse princípio. Tire toda a frieza do seu coração, querido, e mergulhe na presença dele hoje e agora.
Aleluias. Não há limitação para Deus. Enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite não para de jorrar. Eu acredito que nesses dias, querido, que nós temos vivido, há um azeite aqui, nesse altar, uma fonte. E todos que têm trazido as suas vasilhas, elas têm sido preenchidas. E quanto mais vasilhas você trouxer, mais elas se encherão. A questão é, aonde está a sua fé? Eu não vou lá na frente não, já fui várias vezes, querido. As suas vasilhas acabou? Eu tenho vasilha. Quantas vasilhas até ele voltar? Até ele voltar. Eu lembro uma época da minha vida, querido, que eu vinha, todo apelo eu estava aqui na frente. Aqui que eu digo, modo de dizer, né, em outro estado, em outra realidade. Mas todo apelo eu estava na frente. Eu lembro que, quando eu estava começando, eu aceitei Jesus umas 30 vezes. E aí, ser batizado com o Espírito Santo mais umas 30. Toda vez, já tinha sido batizado, eu ia lá na frente do mesmo jeito. Porque é o anseio, o desejo de estar com Ele, querido. Quando tem um homem de Deus ministrando, a unção do Espírito Santo, não perca a oportunidade. Quando o seu líder, o seu pastor está ministrando sobre a sua vida, pega a sua vasilha ali. Senhor, eis-me aqui. Derrama a porção sobre a minha vida, Pai. Eu creio que hoje eu vou sair com o meu milagre daqui desse lugar. A questão é que as pessoas estão perdendo a fé. E não é miojo, 3 minutos está pronto. É uma busca. Jonathan Edwards, eu comecei essa mensagem dizendo que ele orava 13 horas por dia. William Seymour, 5 horas por dia. E não é com seus 5 minutos que as coisas vão acontecer. Mas se você continuar trazendo vasilhas, de 5 vira 10, de 10 vira 20, de 20 vira 30, de 30 vira 40, de 40 vira 1 hora, daqui a pouco você está orando 1h30, 2 horas, meditando na palavra, alimentando do pão vivo. Todo dia o Senhor terá um pão fresco na sua mesa. O fogo que alastra sobre todos nós, o fogo ou propaga ou apaga. Muitos crentes permitem que o fogo do Espírito Santo não chegue à sua vida. Quando você se torna um graveto seco a pegar fogo, até a lenha verde pega fogo, querido. Sabe aquele crente com o coração duro, travado, não vai nem para frente nem para trás? Quando você se coloca à disposição do Espírito Santo, até ele é incendiado. Porque ninguém consegue resistir o fogo do Espírito Santo. Ninguém. Ninguém consegue resistir este fogo. E eu sonho, querido. Faça assim com as suas mãos. Coloca as mãos para frente assim. Eu sou de um tempo, querido, que quando o Senhor está trazendo essas coisas no meu coração essa noite. Nós fazíamos assim com as mãos e pó de ouro aparecia nas nossas mãos. Era o Senhor marcando alguns. E por várias vezes a minha mão se encheu de pó de ouro. Eu não sei porque Ele trouxe isso ao meu coração, mas eu quero ministrar, Senhor, aonde o Senhor deseja fazer algo especial. Coloca esse pó de ouro na mão dos seus filhos aí, querido. Querido Deus, derrama este fogo sobre a vida de cada um dos seus filhos. Que a mão dele brilhe nesse momento. Neste momento é o selo do Senhor para a vida do teu filho, Pai. É para aquele que crê, Senhor. É só para os que creem, assim como um dia eu criei e eu vi com os meus olhos e contemplei. Faça com seus filhos que desejam essa realidade. Receba em suas mãos, querida, o brilho da glória de Deus. Receba em suas mãos o brilho da glória de Deus. Receba na sua casa aí agora o brilho da glória de Deus. Eu não sei a sua mão, mas a minha mão está pegando fogo.
Roco sorianda laba surco xeribabas. Diando roca sorianda leba soriandas. Derrama, Espírito Santo, essa porção sobre a vida dos seus filhos, a sua igreja nessa noite. Comece a aquecer os corações, ó Pai. Perguntaram a Moody: como começar um avivamento? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito e peça para que o Espírito Santo sopre. Uau! Quando eu estava orando ontem na madrugada, eu não sei na sua casa, mas Ele está comigo todos os dias. E é algo tão precioso, querido, que eu não consigo explicar com palavras, por mais que eu tente. Mas eu convido você a provar deste fogo nessa noite. Eu já estou encerrando. Os moravianos foram incendiados por Deus e começaram uma reunião de oração que durou 100 anos. 100 anos, querido, através de uma reunião. John Wesley, antes de morrer, deixou uma igreja com 8.000 células, mais de 100.000 pessoas. É tremendo, querido. E às vezes a gente se pega discutindo com coisas tão fúteis. Que tal a gente dar as mãos e começar a clamar por esse avivamento? Dizendo: Senhor, faz outra vez. Vem com o teu fogo e incendeia os nossos corações. Queima, Senhor, uma vez mais. Avivamento não é uma emoção, não é fuga, não é novidade, não é desvio. Avivamento é volta para Deus. E eu convido você a ficar de pé. Há um fogo da presença do Espírito Santo neste lugar. Avivamento é a oração fervorosa. Avivamento é amor à palavra. Avivamento é evangelização de regar através das lágrimas. É o fogo que cai do céu. Quando o fogo de Deus cai sobre o altar, os pecadores caem de joelhos. Querido, eu converso com várias pessoas, e algumas pessoas já viveram grandes coisas, mas se apostataram, estão frias, mortas. Deus não quer saber o que você fez, querido, há 10 anos atrás. É hoje e agora e pela eternidade. O fogo de Deus está aqui hoje e agora. O Espírito Santo está aqui. E o que mais desejo é ser tocado e purificado por Ele. Você deseja esse fogo para a sua vida?